falamos já aqui de material que substitui o atrito, eu falei da chuteira do Roberto Carlos e me lembro até também de uma característica muito interessante, pequenas ventosazinhas que tem às vezes na camisa do goleiro para quando ele agarra a bola não escorrer. Tudo isso, de certa maneira, é uma coisa um pouco artificial, mas a ciência, antes da gravação do programa, óbvio, fui estudar um pouquinho das coisas, tinha descrições técnicas fantásticas de física, o centro de gravidade do corpo, como é que vai a perna, o salto. Inclusive o salto em altura tinha uma posição antes era de frente, agora de costas. Qual é o papel da ciência, da física, Turíbio? Que elementos são utilizados para mudar técnicas e modos e estilos? Eu acho que isso hoje é uma integração de todas as áreas, né? Existe, nesse particular do estudo do gesto esportivo de cada modalidade, essa é uma área extremamente fértil da biomecânica que aperfeiçoa o gesto esportivo. Então, esse exemplo do salto em altura, né, onde percebeu que biomecanicamente você conseguia realmente um resultado muito mais favorável quando se começou esse salto onde o indivíduo se projeta com o dorso em direção ao sarrafo, como em várias outras modalidades, a própria biomecânica tem aperfeiçoado esse gesto esportivo. Hoje até no futebol a gente aperfeiçoa o gesto esportivo e entende melhor o que é a movimentação de cada atleta, dependendo até da função tática que ele tem. Dá um exemplo. O futebol hoje, interessa logo para a maioria. Por exemplo, se a gente analisar o que é um jogo de futebol, do ponto de vista de um ala, que é o lateral do jogo de futebol, um ala, ele chega a correr 13, 14 quilômetros num jogo. Um zagueiro ou um atacante corre de 8 a 9 quilômetros. Então, parece até uma modalidade diferente para um mesmo esporte. Só que o ala, o lateral, corre uma distância maior, mas na verdade ele dá um número muito menor de saltos, ele tem piques de velocidade curtos, que são muitas vezes exigências específicas e mais traumáticas até, em número muito menor. Então, enquanto ele corre uma distância maior, ele dá a metade dos piques de velocidade que dá um zagueiro. O que isso leva a concluir? Que o treinamento vai ter que ser cada vez mais específico na direção da exigência que cada função tática do futebol, por exemplo, impõe. E aí entra a ciência e é a ciência que detecta isso. E hoje existem técnicas que permitem saber dos 22 atletas que estão jogando e do próprio árbitro o que cada um está fazendo durante o jogo na medida que se processa esse material com um software específico. Mas aquele estatístico que fica lá. O Estélio está querendo falar alguma coisa? Porque eu tive a oportunidade ao longo da minha vida profissional de viver dos dois lados do muro. Inicialmente do lado do preparador físico e do técnico, que tem os questionamentos, tem as perguntas, tem as dúvidas que a ciência e o laboratório tem que responder. Então, essa inquisição acontece. Porque, na verdade, o técnico, quando você falou de mudanças técnicas, o técnico quer o atleta pronto para que desempenhe a função técnica que ele bolou na sua estrutura tática. É o preparador físico que vai ter que preparar essa matéria-prima para ele criar a obra de arte. Mas as dúvidas de como vamos chegar até lá, isso tem que se remeter ao laboratório. Então é o fisiologista, é o bioquímico que vai no seu laboratório descobrir essas minúcias que vão ser integradas nesta nova possibilidade. Para a gente fazer uma mudança técnica, você tem que ter uma nova possibilidade de movimento, de performance, que aí sim caracteriza essa visão. Vitor, um aspecto aí que me chama a atenção é que há quem diga que o esforço de um atleta, essa preparação que o Estélio falava, requintada, de certa maneira responsável apenas por 40%, e que da fisiologia dele, da sua capacidade, caberia 60%. A evolução dessas técnicas permite já ver uma certa mudança disso, ou seja, a técnica, a preparação vai ser mais importante que a própria vocação física do atleta? Como é que você vê isso historicamente até? Bem, André, houve muitas mudanças na dinâmica esportiva em função do aperfeiçoamento do campo esportivo, do desenvolvimento de novas técnicas, desenvolvimento de estudos mais apurados. Se observarmos uma dinâmica de um jogo de futebol, quando o Brasil foi campeão na década de 70 e um jogo de futebol hoje, a gente vai ver que naquele momento havia um espaço maior. Mas naquela época já o grande segredo dito era a preparação física, né? A Copa de 70 ganhamos porque a nossa preparação física seria melhor e tal. Creio que naquele momento a gente já começava uma mudança, uma diferença na forma de jogar futebol, que foi
uma das responsáveis. Eu não diria que é a principal responsável, porque com um time daquele de 70, enfim. O que eu penso hoje é o seguinte, a gente tem esportes diferentes com dinâmicas diferenciadas. Esportes individuais, um esporte como a natação, é óbvio que ele tem um espaço menor para a criatividade do atleta. Em esportes coletivos, onde há um espaço maior para a criatividade do atleta, por mais que aconteçam os avanços técnicos, eu acredito que ainda vai fazer diferença o grande jogador. Né? Aquele grande jogador que faz a diferença, aquele jogador que tem uma habilidade específica, que no momento de genialidade consegue virar a partida. Claro que bem preparado. Obviamente, porque eu penso que não há uma oposição entre técnica, entre a habilidade individual e o preparo técnico. Acho que me permite uma intervenção muito interessante essa observação do Vitor, André, é o seguinte, vamos ver onde é que o Brasil ganha medalhas olímpicas. É no desporto individual? Não, é no desporto coletivo. O que isso prova? A nossa ciência, em relação à ciência internacional, não está tendo uma produtividade. Eu acho que a prova clara do que nós estamos discutindo aqui é isso. Na hora que o Brasil começar a ganhar medalhas, especialmente no atletismo, na natação, enfim, nos esportes individuais, como concordo com o Vitor, onde a precisão científica é maior que criatividade, jogo de corpo, etc. e tal, aí nós vamos ter uma ciência do esporte efetiva. Ainda estamos um pouco atrasados, portanto, né? André, eu só queria, pegando um ponto, lembrar assim, de grandes atletas que fazem coisas absolutamente indescritíveis do ponto de vista técnico. Num determinado momento fazem algo que jamais seria possível imaginar. E queria lembrar queria lembrar de um atleta brasileiro que, do ponto de vista corporal, jamais poderia ser um grande atleta, que é o Garrincha. Né? Garrincha chegou, não só do ponto de vista corporal, como Garrincha, houve sugestões de cortar o Garrincha. O psicólogo exatamente, achava que ele não devia fazer par, não podia, né? Ele não tinha equilíbrio para, graças a Deus, não ouviram o psicólogo, né? Então, ainda bem que a ciência errou nessa na verdade, é porque a psicologia esportiva também dava seus primeiros passos, ainda não estava tão refinada quanto os dias de hoje. Então, eu penso que a gente tem, na verdade, dialogar essas duas coisas. Né? Dialogar a técnica, a fisiologia, a biomecânica, mas que isso não funcione como uma camisa de força para a criatividade do atleta. Né? Que isso não sirva para matar o esporte ou burocratizá-lo demais, porque aí sim a gente caminha para matar o espetáculo. Até porque não é uma ciência exata, pois não. Nessa linha, fazendo um contraponto ao Stélio, né? Por outro lado, o desenvolvimento científico na nossa área é um benefício para os países menos avançados, não é isso? Porque você sabe que nessa história do doping, você chegou a ter o doping institucional, não é isso? Na Alemanha do Leste, na época, em que havia institutos só para desenvolver drogas para isso, né? E, numa certa época, inclusive, drogas que foram desenvolvidas para o exército soviético, estimulantes para o exército soviético, foram usados pelas equipes soviéticas na época da Guerra Fria, que o esporte era importante do ponto de vista daquele prestígio do embate, né, dos Estados Unidos com a União Soviética. Mas o antidoping não pegava? Naquela época não, porque eram drogas secretas do exército soviético, você imagina. E aí isso descobriu-se por acaso nas Olimpíadas, e só depois é que foi possível provar que, de fato, aquelas substâncias estavam sendo usadas com essa intenção. Aproveitando a sua intervenção, falamos aqui da nossa possibilidade científica e técnica ainda está defasada em relação a centros mais adiantados. Mas no caso específico do laboratório em que você trabalha, ele é um exemplo, tanto que ele é considerado o único, né, da América Latina. Por que dessa evolução diferenciada? Evoluímos mais nessa área técnica de laboratório? Eu acho que é mais simples, eu diria assim, porque a química no Brasil já era muito desenvolvida, então ficou fácil adaptar a química para o controle de dopagem no esporte. O que eu acho que é um pouco diferente da área mais esportiva mesmo, que ela tem que se desenvolver quase que por si só. Mas se você me permite, eu acho que talvez eu tenha sido infeliz no que eu falei, porque o que o Radler faz, o que o Turíbio faz, é fronteira de conhecimento em qualquer canto do mundo. Agora, a nossa organização desportiva não institucionaliza isso efetivamente. Eu tive a oportunidade de ir no Centro Olímpico de Treinamento dos Estados Unidos, então a ciência lá é imediatamente aplicada. E aqui as nossas produções, na verdade, circulam pela mão de meia dúzia de doutores, etc. e tal, mas efetivamente nas confederações há uma incompatibilidade de comunicação. Eu tenho certeza que cada um de nós, quando vai aos congressos internacionais,
não fica lá de cabeça, discute de igual para igual, o nível de conhecimento é o mesmo. Agora, quando a gente traz aqui para dentro, a nossa organização desportiva não assimila com a mesma velocidade que países que têm uma organização desportiva melhor estruturada assim o fazem. Bem, vamos fazer um intervalo. Na volta, até o Turibio se manifestou aqui para falar. Vou dar a palavra para o Turibio, exatamente para a gente ver o que é preciso fazer para a gente evoluir cientificamente com o nosso esporte.